Porque eu e a Rani tratamos distopia pélvica. O que é isso? A gente trata quando os órgãos começam a sair pela vagina. Sair, não necessariamente sair por inteiro, mas assim... Às vezes sai. Às vezes sai. Então, assim, a bexiga cai, a bexiga caída, o reto caído, prolapso dos órgãos para o reto ou para dentro da vagina. E, infelizmente, o principal fator para isso é o parto. A gestação. A gestação, né? A gestação em si, o peso da barriga. Mesmo que tenha sido por cesárea, né? Mas só o fato de ter a gestação já é o principal fator de risco, porque é o peso, lembra? É a bacia que está guardando tudo. E o peso da gestação faz com que essa bacia estique ao máximo para... É uma mudança hormonal muito grande, né? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Entre Linhas. Eu sou a doutora Sonaira Alves, médica coloproctologista, e esse é um espaço para a gente falar sobre assuntos que às vezes ficam escondidos, sobre temas importantes, mas também para quebrar tabu sobre muitas áreas da nossa saúde. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, a doutora Rani, médica urologista, para falar sobre a saúde da mulher. A gente vai falar hoje sobre intestino, bexiga, infecção urinária, menopausa, muitos sintomas que as mulheres sentem e muitas vezes ignoram. Porque perder urina, sentir dor, ter o intestino preso, ter infecção urinária de repetição, sentir o peso na região da vagina, não deve ser tratado como coisa da idade ou deve ser da mulher. E como proctologista, eu vejo muito no consultório como o intestino e a pelve impactam a qualidade de vida dos pacientes. Por isso, hoje, a ideia é trazer o urologista para falar sobre o impacto desses sintomas na pelve e na vida dos pacientes. Doutora Rani, além de urologista também, é minha BFF, minha melhor amiga, então está muito mais que bem-vinda ao Entre Linhas hoje comigo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer poder dividir essa troca que a gente já tem no dia a dia, na discussão com pacientes e trazer isso para uma forma estruturada que a gente possa mostrar como a gente faz no dia a dia, no nosso consultório, nos cafés, nos almoços. O que a gente já faz de rotina. A gente já faz de rotina, a gente faz supermercado e fica discutindo caso. Exatamente. Então, para começar, já que a gente está com a urologia e a proctologia, eu queria que você me dissesse exatamente como essas duas áreas, elas se encontram quando a gente fala de saúde da mulher. Então, eu penso que encontra de uma forma totalmente íntima, literalmente, né? Então, quando a gente fala de pelve, que é toda essa estrutura, né, para o paciente entender, cabeça, pescoço, tórax, as cavidades que a gente tem, abdômen e pelve, que é essa parte ali mais baixa da estrutura do abdômen e que sustentam os órgãos pélvicos, a bexiga, o útero e a parte da proctologia, que é a parte do intestino. Então, a gente até fala, né, que tem um cérebro pélvico que coordena tudo isso daí e está tudo interligado. Uma coisa acaba atrapalhando a outra, às vezes uma mesma condição prejudica as duas áreas e aí é quando a gente começa a ter essa troca que a gente costuma ter sempre. Então, nós temos a bexiga na frente, o útero no meio e o reto atrás. Então, muitas dos pacientes têm sintomas interligados, porque é uma bacia. E não tem nem como. Se o paciente faz força para fazer... Eu posso falar fazer cocô? Então, se o paciente faz aqui força... é YouTube, você pode falar merda, cocô, cagar, você pode falar o que você quiser aqui. Se o paciente faz força para fazer cocô, não tem como, ele vai fazer força em cima de toda essa estrutura. E aí vem o assoalho pélvico, que é essa musculatura que a gente tem por baixo de sustentação, e que acaba sendo comprometido com esse envolvimento. Então, não é incomum no consultório eu perguntar muito para os pacientes, você é constipado? Inclusive, seria até bom você especificar qual que é o conceito de constipação. Porque eu falo, você é constipado? O paciente me olha assim, constipado? O que é constipado? O que é constipado? Porque tem aquela coisa do quente com frio, né? Que o pessoal acha que aquilo é constipação. Do tempo também, sim. Daí tem essa coisa do choque térmico e pensar que isso é constipação. Então, no conceito da proctologia, amiga, o que é constipação? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho muitos pacientes que eu pergunto também, que eu já até deixei de perguntar sobre constipação, que realmente as pessoas não sabem o que é esse termo. Do intestino preso, existe um erro em relação à frequência e consistência. Então, existem alguns parâmetros que a gente usa. Não é só, tipo assim, eu faço cocô todo dia, então eu sou normal. Eu não faço todo dia, então eu sou errada. Não é só assim. Então, a gente tem uma média entre 3 vezes ao dia, seu normal, e até 3 vezes na semana. Mas isso é apenas um parâmetro, essa é a frequência. Um outro parâmetro super importante é a consistência. Então, o cocô precisa estar bananinha, salsichinha, lisinho.
Não pode estar craquelado, duro e grosso, igual choquito. Eu adoro fazer essas comparações, que o paciente acha o máximo. Choquito, nunca mais vai comer, né? Mas é isso. Ou as bolinhas de cabrito, esses são péssimos. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, tem gente que chega para mim e tem o intestino normal, porque ele acha que evacuar todo dia é normal. Mas aí, quando eu pergunto da consistência, faz bolinha de cabrito. Ou seja, péssimo. Porque nesses casos, ela vai acabar fazendo um esforço muito grande para poder eliminar aquelas fezes. Então, é isso. Frequência, consistência e esforço são os parâmetros que a gente usa para saber se a pessoa está com o intestino funcionando normal ou não. Aí você entra no esforço, na constipação, aí você entra na minha área. Na nossa área também, na minha e na nossa. Porque tem a constipação e faz o esforço, vai fazer força ali em cima desse assoalho pélvico. O paciente com constipação, pela literatura, a gente sabe que tem mais risco de ter infecção de urina. Aí entra para as infecções de urina de repetição. Normalmente, o paciente que tem infecção de urina de repetição, eu faço a pergunta de $1 milhão. Quanto de água você bebe? Que você também faz essa pergunta. Exatamente. Que eu sei. Aí vem, eu sou péssima de beber água, eu bebo muito pouca água. E fala quase que com orgulho que bebe pouca água. Não, e essa da água é muito interessante, porque o paciente vem para mim no consultório como se eu fosse a salvadora da pátria. E aí eu pergunto a quantidade de água. Não, doutora, água para mim eu não consigo beber. Eu falei assim, então, infelizmente eu não posso fazer nada por você. Aí a paciente leva um choque quando eu digo isso. Eu falei assim, é isso. A água é a única coisa que eu não posso fazer por você. Uhum. Ou você bebe água ou seu intestino não vai funcionar, porque ele é simples. Do mesmo jeito das infecções urinárias. O paciente de infecção urinária vai chegar para você e dizer que não bebe água, você não vai poder fazer nada por ela. Não posso passar uma sonda só para beber água. E é uma coisa comum, eu não sei se você vê isso com tanta frequência, mas eu vejo muito. Eu acho que é uma coisa um pouco também da própria mulher, que a gente é multitarefas, a gente é tido como, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eu consigo buscar o filho na escola, marcar uma reunião, responder uma mensagem e ainda cantar a música que está passando no rádio com o filho. A gente é muito assim, né, de ser multitarefas. E aí elas acabam, às vezes, esquecendo um pouco delas mesmas. Então, isso é uma forma de autocuidado, é uma forma de zelo com a própria saúde. E é uma coisa simples, que é beber água, a gente tem acesso a isso, não é uma coisa difícil de se fazer. Ele pode botar uma garrafinha no carro, um lembrete no celular e ela vai beber essa água. Aplicativo, que agora tem os aplicativos para fazer a chamada, né, para poder beber água. E uma coisa que eu sempre falo, eu não sei se para vocês, nesse quesito, faz tanta diferença, mas na urologia faz muita diferença, porque não é meta. Igual você falou, né, tem a meta ali de quantas vezes na semana, mas a consistência, o esforço conta muito na parte da constipação. Pra gente, vai contar muito a frequência com que ela bebe água, então não é só volume. Então, eu digo que você tem que atingir uma meta de volume, mas isso tem que ser fragmentado ao longo do dia. Porque se você vai bebendo muita água de manhã e pouca, você ciclou muito bem essa bexiga de manhã e pouca à tarde. Aí você também vai continuar fazendo infecção. Aí vai falar, mas eu bebo água. Eu não sabia e não tinha a menor ideia pois é. que tinha essa diferença. Para mim, realmente não faz diferença em relação a... Se ela precisa distribuir em relação ao dia. Bebendo minha água, pode beber tudo de manhã, que tá tudo certo. Mas agora eu vou ter que brigar para eles que não. Você vai mudar o seu discurso agora. Que eles têm que fragmentar. Elas têm que fragmentar. Então, assim, porque qual que é o pensamento? A mulher, por anatomia, que é uma das coisas que a gente está falando, o canal do xixi é mais curto. A gente tem muito mais contaminação do trato urinário, justamente por essa questão anatômica. Eu brinco com as pacientes que os buracos estão tudo pertinho. Então, estão conectados, não tem como. Mulher, às vezes, tem uma preocupação exagerada com higienização, porque houve a bactéria do intestino que está fazendo as suas infecções. Aí começa a lavar demais, que se torna um problema. Outras não têm tanto cuidado, às vezes usam lenço umedecido, usa sabonete específico, e isso vai mudando a microbiota. Então, eu falo, a uretra, a gente já não tem uma anatomia que nos favorece para infecção de urina. Então, a ideia tem a contaminação, vem o xixi e lava essa bexiga. Então, se você bebe muito, você lava muito essa bexiga de manhã e não lava à tarde. Aí vem à noite, você não vai. Muitas mulheres não levantam para fazer xixi. Aí vai ficar parado. As minhas pacientes, como tem a nossa clientela mais idosa, que não quer beber água. Ah, não, doutora, porque aí eu tenho que fazer xixi de noite demais. Então, bebe de dia. Mas assim, é uma queixa, o motivo que elas usam para não beber água é justamente essa levantar de noite tantas vezes. E que tem implicância clínica também. Porque se levanta à noite, não enxerga tão bem, é escuro, tem um tapete, tropeça, cai.
Então, é um ajuste. E isso é uma coisa que a gente vai sentindo em consultório. É muito sentimento de consultório. Você vai ouvindo e você vai pegando aqui e ali. Então, eu falo, fragmenta a água durante o dia, beba bastante água durante o dia, lave essa bexiga bastante durante o dia. No fim do dia, beba menos, para acordar menos à noite. O que elas fazem? Não bebe água durante o dia, dá à noite. Está morrendo de sede, bebe água, levanta à noite e acorda cansada. E não só isso, se levantar também muitas vezes de noite, já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Sim. Porque Aí vai tanto para homens quanto para mulheres. essa de levantar muitas essa vezes. frequência da micção noturna, assim, essa paciente que levanta muito. Tem paciente que acaba acordando, tem insônia e vai ao banheiro, é uma coisa. Agora, aquele paciente que levanta para fazer xixi, a gente tem que estar atento. Nas mulheres, a gente pensa muito em incontinência urinária, as de urgência, e nos homens, a gente vai pensar que ele não está esvaziando, às vezes, totalmente a bexiga. Mulher também pode ter essas situações, mas é menos frequente. Agora, um homem, uma pessoa que tem próstata, vai pensar, ela não está esvaziando totalmente a bexiga, está ficando resíduo, por isso aumenta a frequência, aumenta a risco de infecção. Então, é muita sensibilidade de consultório, você entender o que acontece no dia a dia. São vários pequenos cenários que vai se ajustando. E várias coisinhas que, às vezes, você bolo. muda uma besteirinha ali e já faz uma diferença, um impacto na qualidade de vida do paciente. Não é uma receita absurdo. de bolo, Não é tem. o que a gente fala, não é uma receita de bolo. É receita de bolo de vó? Já viu vó fazendo bolo? Vai botando assim com a mão. Ela não tem medida, não tem medida. É esse tanto aqui. É até chegar nesse ponto de massa. E elas não têm medida, e dá certo. Então é mais ou menos receita de bolo de vó. Aí dá certo, aí dá certo. E quando você tem esses sintomas, assim, que a paciente chega e você fala assim, esse sintoma não dá para eu olhar só para a bexiga, eu acho que eu preciso olhar um pouco mais completo para essa paciente. Quais são os sintomas que te preocupam em relação ao assoalho pélvico? Que fala assim, isso aqui não é só comigo, vou ter que mandar para mim. Eu acho que um clássico que é super comum, que acontece na maioria das casas, na maioria das mulheres, é constipação. Acho que é um clássico. Então, paciente que é constipada. Um outro fator também que eu tenho pesquisado bastante é fissura. Porque, às vezes, a paciente não é tão constipada, mas dependendo dos sintomas miccionais que ela tem, eu questiono. Você tem fissura anal? Tenho. Ah, então... Aí eu começo a pensar que ela talvez tenha uma contratura de assoalho pélvico, ou seja, esse músculo está muito fechado. Aí eu digo, Sonaira, socorre aqui. Aí eu mando uma mensagem, amiga, olha só, me tira uma dúvida aqui. E aí a gente faz essa troca e quem que se beneficia é a paciente. É a paciente. Porque... essa questão de contratura, eu vejo muito em pacientes muito jovens, pacientes que trabalham muito, são pacientes que normalmente estão muito sobrecarregadas emocionalmente, atenção, fisicamente. Ansiedade. E elas estão, eu falo, você tá tensa, ela tá tensa o corpo todo. Nossa, eu falo exatamente a mesma coisa, eu faço exatamente. Aí o esfíncter urinário, aí ela não urina bem, aí fica resíduo. Então, eu já tive paciente que eu falo, tá obstruída, não urina bem, não tá saindo direito esse xixi. Pesquiso tudo, não tem muita coisa. Aí você vai vendo assim que vai se repetindo. E aí quando você começa a olhar as outras especialidades, aí você vai lá ver que também tá ruim da prócto, tem desconforto durante a relação. Isso é um clássico, que esse aí da contratura, eu acho que eu tenho muito paciente, eu não sei o que acontece, atraem os pacientes que têm contratura pélvica para mim. A contratura do assoalho pélvico como um todo, eu falo compartimento anterior, médio e posterior, no meio, né? E aí, eu sempre procuro os outros sinais dos outros compartimentos, que é exatamente o que você está falando. Porque o paciente que vem com contratura é aquele paciente, assim, ansioso, enrijecido, muito tenso, muita demanda. Sobrecarregado. Mulher, a gente tem muito, mas no meu caso, quando eu recebo homem, eu brinco com os meus pacientes, um advogado homem de terno, chegou no meu consultório reclamando de dor retal, ele tem contratura. Ele é o advogado de terno, ele tem uma demanda assim tão grande em relação. Eu tenho que ir no fórum, eu tenho que ir não sei o quê, eu tenho que ir na inquina. Ele não para. Os horários também, né? Exatamente. Então, ele chegou com dor retal de terno, a grande chance dele ter contratura, porque ele é extremamente ansioso. Não, e é um sofrimento, assim, porque a gente vê a paciente, olha a quantidade de coisas, né? Não urina bem, aumenta o risco de infecção, toda hora tá indo ao banheiro, já tá fraco, aí tá no trabalho, vai fazer xixi, demora para fazer xixi, aí para de beber água para não ter que ir ao banheiro, porque demora para fazer xixi, aí faz mais infecção, meu Deus, aí constipa, loucura. Aí fica constipado, faz força, vai descer a bexiga, vai fazer fissura. Eu faço esse desenho catastrófico, assim, para paciente falar. A contratura pélvica. Eu não consigo trabalhar sozinha. A contratura pélvica é uma coisa impressionante. Que, assim,
quanto ele traz morbidade, quanto ele traz de Sofrimento. para o paciente. Isso quando ele não faz, que é assim, porque a gente está falando de sintomas que são um pouco crônicos. Mas quando a contratura é tão intensa, e aí eu pego mais, o paciente tem dor. Que é um nível de contratura tão grande do assoalho pélvico que chega da cãibra. Eu ia falar, é uma que é cãibra, que é a né? cãibra. Que aí o paciente sente uma fisgada lá dentro do reto, assim, uma cãibra do reto, uma cãibra do músculo. E é uma dor intensa, é um paciente que chega em sofrimento intenso. E não tem remédio que resolva. Não tem medicação. Assim, ele toma analgésico, normalmente ele diz assim, já tomei isso, já fiz isso, já tentei um monte de coisa, não consigo. Analgésico não E funciona. de tanto a gente ter essa troca, que a gente faz até compra de mercado juntas, então de tanta gente fazer essa troca, quando o paciente chega, eu pergunto, você costuma ter dor retal? Nossa, eu sei o que é, mas eu vou te encaminhar para quem trata. O nome disso eu até sei, é proctalgia fugaz. Acertou. Você vai com essa médica, porque não é incomum. E é Não difícil incomum. diagnosticar. Eu pego, a contratura do assoalho pélvico, quem trata vê isso de forma muito clara, nesses sintomas aleatórios, que parece que não tem relação com a pelve. Mas quem não trata vai passar desapercebido, isso é um fato. Acha que é uma dor, ignora, né? Assim, é uma dor que não tem muita explicação. Exato, é uma dor que não explica, aí trata faz hemorroida, imagem, não tem nada. pede ressonância, ou então, eu pego muitos pacientes que vêm com essa dor, fez ressonância porque está investigando câncer, ou então foi tratado com supositório para hemorroida, porque falou que estava doendo lá dentro, e aí na hora que a pessoa descreve no consultório, eu estou sentindo isso, aí eu falei assim, eu sei o que você tem, igual você, eu sei o que você tem, eu vou só te examinar para te mostrar onde é que está doendo. E aí no exame físico você consegue exatamente colocar no ponto da dor. E aí o paciente, é exatamente aí. Então assim, o bulbo retal, que é um músculozinho específico que a gente tem, que dá a cãibra, você consegue no exame físico diagnosticar. Mas é um diagnóstico que precisa saber que isso existe. Acho que é assim, você precisa ter a prática de assoalho pélvico. Você tem que ter a prática de disfunção pélvica. E aí que eu acho que vale muito, assim, é muito bacana, porque a gente já tem uma amizade, melhor não contar, né? Porque são tantos anos. Tem um tiquinho de tempo. Um tiquinho de às tempo. vezes mais de quase 2 décadas por daí. E a gente tem essa proximidade. Caramba, a gente vai fazer 20 anos. E assim, eu acho que essa troca é importante porque eu acho que quando a gente faz a especialização médica, então a gente sai da faculdade, faz residência de cirurgia geral, vai operar trauma, vai operar paciente que foi vítima de bala, vítima de faca, vai operar um monte de coisa, que é uma coisa que a gente até hoje faz, né, nas nossas profissões. E depois a gente vai para a especialidade, então a gente vai afunilando esse conhecimento. E muitas vezes, na formação, eu ainda tive, não sei como foi muito para você, nesse quesito específico, mas eu ainda tive uma visão de assoalho pélvico, eu tive isso na minha formação. Mas não tanto envolvimento, assim, a gente não conseguia linkar tanto essa coisa com a procto. E depois que você terminou a procto, eu terminei a uro depois, a gente tem essa troca, a gente vai ensinando uma a outra sobre o nosso lado. Então, acho que quando a gente entra, por exemplo, para operar uma paciente, juntas, eu penso que a gente entra com uma outra mentalidade. A gente entra pensando, eu não posso fazer isso daqui, porque eu sei que vai comprometer a parte, o compartimento posterior, a Sonaira vai brigar comigo, eu sei que isso aqui pode dar essa consequência, a Sonaira entra com outro pensamento também. Então, acho que também quando o fato da gente ter essa amizade e a gente conseguir conversar tão bem sobre tantas coisas, inclusive sobre profissão, eu acho que quem ganha muito são os pacientes que a gente acaba acolhendo, assim. Porque realmente assoalho pélvico é um transtorno que pode ser desde uma medicação, uma fisioterapia, e depois que o paciente negligenciou isso por muito tempo... Ou não teve boa condução. Também é verdade. Isso é uma vezes, realidade. Que nem então, todo às mundo vezes ele ele quer saber, ele vê que tem alguma coisa errada, mas é isso. Quem não tem essa prática de assoalho pélvico, essa prática de lidar com esses pacientes... Não vai fazer o diagnóstico correto. Não vai. Não vai E assim, não dá para qual colega, porque ele também às vezes vai fazer um diagnóstico que a gente não faria, né? Mas esse paciente ele chega cansado. Procurar, ele chega falando, eu vim porque alguém me falou que de tanto sofrimento, tem tanto tempo que eu tô assim, eu conversei com uma amiga, ela me falou que veio aqui, que você é muito boa, e eu vim para ver se você consegue me ajudar. E então, aí esse assoalho pélvico é muito bom. É muito bom quando você fala, eu sei o que você tem. Eu sei o que você tem. E eu vou te ajudar. Não, isso da proctalgia é uma coisa que dá satisfação em relação ao diagnóstico, exatamente isso. Que é o paciente que foi em vários lugares e veio, né? E eu digo assim, eu sei o que você tem, eu digo e eu vou te examinar e te mostrar exatamente onde é.
E depois que a gente volta para conversar, eu falo, olha, é uma contratura, é uma músculo, você está tensa, você é tensa. Doutora, eu sou muito estressada, eu sou muito estressada. Eu falei assim, e cada pessoa vai direcionar essa contratura para uma região. E a maioria dessas pacientes, na verdade, tem tudo. Eu falo assim, você faz contratura da mandíbula, você tem bruxismo à noite, você faz contratura da cervical, tem cervicalgia crônica ou cefaleia tensional, que é dor de cabeça pela tensão. Não, você faz o grupo muscular das costas. Aí você tem lombalgia crônica, tem dor nas costas cronicamente. E se você faz do assoalho pélvico, você vai ter dificuldade para urinar, dificuldade na relação sexual e dificuldade para fazer cocô. Então, assim, quando você vai para o assoalho pélvico, é pior. Aí os pacientes dizem, doutora, eu não sei fazer cocô. Eu falo assim, não sabe. Não sabe urinar, não sabe fazer cocô, tá defeituosa aí a movimentação. Eu vejo essa falta de percepção, talvez, elas não conseguem conectar, nem todas conseguem conectar, e aí eu acho que entra o papel nosso, né, de mostrar esse círculo que envolve elas ali de assoalho pélvico, mas eu vejo isso muito na incontinência de urgência. É muito comum isso na incontinência de urgência. Mas me explica primeiro o que é as separadas, que eu não sei não. Quais são as incontinências, como é que separa cada uma? Basicamente, nós temos duas incontinências. Incontinência urinária de esforço e incontinência urinária de urgência. Então, na incontinência urinária de esforço ri, tossi, espirrei, deu uma gargalhada, tem paciente que tem ao andar. Ela tá andando, ela perde xixi. É uma incontinência de um esforço leve. Então, ela faz esforço, ela perde xixi. Incontinência urinária de esforço. Na incontinência urinária de urgência, vem à vontade, a paciente não consegue fazer xixi. Então, vem à vontade, ela sai correndo antes de chegar ao banheiro, ela não consegue chegar ao banheiro, acaba às vezes perdendo gotinhas, tem paciente que perde todo o conteúdo vesical ali, toda a urina que está na bexiga. É paciente que normalmente eu sempre pergunto, monitora banheiro em eventos, senta no corredor, na aeronave ali, para poder ir ao banheiro mais rápido, faz xixi antes de sair de casa sempre, evita beber água quando vai sair de casa. Então, normalmente é um comportamento de proteção que elas nem têm consciência de que estão fazendo isso. Mas elas vão tentando se adaptar, porque às vezes tem uma frequência urinária muito alta, vai ao banheiro e fala, acabo de beber água, eu tenho que fazer xixi. Não está normal. Então, assim, a bexiga foi feita para armazenar o xixi, para você não precisar fazer xixi todas as vezes. E aí, nesse ponto, vem várias coisas que envolvem isso, porque aí ela, para se proteger, ela bebe menos água, vem a constipação. Aí, de fato, ela começa a fazer infecção de urina. Aí já começa outro problema. Eu, Rani, urologista, eu tenho bexiga hiperativa, que é o diagnóstico que a gente dá para a pessoa que tem essa incontinência de urgência. Nem toda bexiga hiperativa leva à perda urinária. Então, bexiga hiperativa pode vir com incontinência urinária de urgência. Eu, Rani, eu tenho bexiga hiperativa. Então, eu consigo entender muito as minhas pacientes. Porque eu entendo exatamente o que elas passam. Eu hoje consigo controlar, eu evito café, eu não sou muito fã de chocolate, a gente não é muito fã de chocolate, né, amiga? Graças a Deus. Então, não sofro de ficar sem chocolate. Mas eu sou uma pessoa que eu tento, se eu estou viajando, por exemplo, eu tento beber água em horários específicos, quando eu sei que eu vou chegar num lugar, num museu, o museu vai ter banheiro, então eu vou beber bastante água durante a visita, que eu faço xixi antes de sair. Então eu vou me adaptando, mas eu não deixo beber minha água. Eu não abro mão disso. Então eu sei que elas passam nessa questão mais da urgência, eu ainda consigo ter um pouco de controle, às vezes pelo próprio conhecimento. Então eu tenho paciente que chega e fala, eu tenho algum problema. Aí, mas qual que é o seu problema? Ela começa a falar, ela vai falando os itens do livro. Eu tenho isso, eu vou ao banheiro de tanto tempo, eu tenho urgência, eu tenho não sei o quê. Eu digo, pronto. Eu espero terminar de falar, eu digo, o seu diagnóstico é esse, nós vamos excluir outras coisas, mas o seu diagnóstico, a suspeita principal para você é essa. E aí, quando eu falo... Tem paciente que engoliu o livro, ele diz todas as características. Não, se ele tivesse aberto o livro, incontinência urinária de urgência, ele ia falar, pronto, eu que escrevi isso daqui. E aí eu falo, ontem mesmo eu estava com uma paciente jovem, 25 anos, ela chegou e assim... Monitoro o banheiro, eu vou ao banheiro a cada 30 minutos, eu estou tratando um transtorno mental, que é algo que também interfere nessa questão da urgências, né, dessa alta sensibilidade da bexiga. E aí eu comecei a falar, falei, não, eu sei, eu também faço isso. Mas, eu até brinquei com ela, falei, nós somos adultas, nós temos que saber o que a gente precisa fazer para ficar bem. Então, às vezes, elas vêm falando, eu tenho muita infecção, porque a incontinência de urgência pode se confundir com infecção. Que dá a sensação de que... Porque é parecido, vai ao banheiro toda hora, infecção de urina faz isso.
Tem paciente que tem ardência, que aí ela faz contratura. Aí ela tem ardência, ela fala é infecção. Eu tomo antibiótico, daqui 30 dias eu tô lá tendo infecção de novo, mas não é infecção. Ou seja, ela precisa de tratamento? Precisa. É com antibiótico? Que é o que a gente, não é. Aí ela tá tomando um monte de antibiótico, às vezes ela nem precisa. E como é que essas pacientes que ficam tendo infecção de repetição, sabe realmente se é infecção? É a urocultura? A urocultura é o padrão ouro. Mas assim, eu falo pra elas, eu falo, se você vai numa emergência, o médico vai te olhar, você tá com polaciúria, que é essa coisa de fazer xixi o tempo todo, você tá com ardência. Ele tá entendendo pela clínica, o diagnóstico de infecção de urina é clínico. O diagnóstico de incontinência urinária de urgência, de bexiga hiperativa, é clínico. Aí eu falo, agora quando você vai para a urologia, o pensamento é outro. A gente vai expandir. Ela vai numa emergência, ela está com sintomas de infecção, ela vai ter que tomar um antibiótico, porque o médico não pode negligenciar esses sintomas. Então ela está numa situação de urgência. E só também a pessoa que está lá não é especialista para fazer todas essas diferenças. E ela está com sintoma agudo. Então ela tem que ir. Ela vai acabar tomando antibiótico. Só que pensa, mas eu acabei de tomar um antibiótico, estou tendo de novo. Tem alguma coisa errada? Ou ela tem realmente uma infecção de urina de repetição, aí a gente vai pesquisar cálculo urinário, mau esvaziamento vesical, divertículo de uretra, a gente vai pesquisar coisas que facilitam ter infecção, mas ela também pode ter uma incontinência de urgência. Então ela vai para fisioterapia pélvica, ela vai para opção de tratamento medicamentoso, ela vai parar de beber o cafezinho 5 vezes, 6 vezes ao dia, ela vai mudar esses comportamentos, aí a abordagem é outro, o caminho é outro, não é antibiótico. E essas infecções urinárias, assim, ou a infecção urinária, ou essa falsa infecção urinária, sensação, tem relação, assim, com a menopausa, ou tem mais frequência, ou menos? Muito. Acho que para você também, né? Acho mais não, para você também interfere bastante. A gente pensa, mulher, a uretra, eu falo para elas, a uretra está em cima do introito da vagina ali. Então, na relação sexual, não tem como, vai ter contato muito íntimo. Então, mulher em vida sexual ativa tem alto risco. Mulher na menopausa, ressecamento vaginal, muitas mantêm relação mesmo com desconforto. Muitas não têm o tratamento adequado. Eu tenho pacientes que eu pergunto, mas não te foi prescrito nada para esse ressecamento que você tem na região genital? Não! E aí ela não tem nenhuma contraindicação para fazer o tratamento. Então, por que a gente não está fazendo? Então, essa coisa do perguntar, né? Tem paciente que acha que é normal. Não, tem paciente, isso é uma coisa normal, que eu pergunto em relação à parte sexual também, justamente por causa do efeito da menopausa nos sintomas intestinais também. Aí eu falo assim, mas quando eu vou examinar, eu vejo assim, a vulva... Trincada. Ressecada não. Assim. Exato, esticada. A pele que se você fizer assim, rasga. Olhou, rasgou. Ela abre para examinar, rasga. Exatamente, eu afasto um pouco, rasga. E do mesmo jeito que rasga na borda da... A gente fala rasga, porque parecendo que abre tudo, né? Não, é a pele, gente, fissuras. A pele. Significa assim, ó, você pega um papel... Faz ferimentos A diferença de pegar um tecido, por exemplo, um tecido Esgarçar. Que tem elastano, isso aí todo mundo sabe, e você puxa assim, ele estica. Agora, pego um algodão cru, um tecido de algodão cru, você puxa, né? Grosso, não vai abrir. Se eu puxar um pouquinho a mais, vai rasgar aquele... Vai esgarçar, né, exatamente. É a mesma sensação que a gente tem na pele ali, ao redor do ânus, ao redor da vagina, no período da menopausa. Então, aquela pele, ela resseca tanto que às vezes os lábios, assim, chega a fundir. Sim, desaparecer os lábios. E aquela pele, ela não tem o que? A elasticidade. Se ela não tem elasticidade, ela não consegue ter relação sexual. Porque a relação precisa abrir e fechar. Precisa ter esse movimento de elasticidade. Ela até tem, né? Às vezes ela até tem, mas ela vai ter dor. Tem relação, mas com rasgando. Qualidade. Lembra que é rasgando. E do mesmo jeito que a vagina é o ânus. E aí o ânus sem essa elasticidade, com a pele, ela também rasga. Então, é um paciente que tem fissura, ou então tem ardência. Eu peguei esses dias uma paciente exatamente assim, ela veio achando que estava com hemorroida, porque estava doendo, tudo que dói é hemorroida. E ela falava que tinha infecção de urina de repetição, essa é a característica dela. Não, eu também trato de infecção de urina de repetição, porque eu sinto ardência o tempo inteiro. Quando eu examinei ela estava com aquele líquen, assim, o que é líquen, gente? É essa dermatite um pouco mais grave. Toda a pele extremamente ressecada. Chega branca, né? Fica branca, um líquen toda esbranquiçada. Com vários pequenos cortezinhos na pele, tanto ao redor da vagina, quanto ao redor do ânus. Então, por que ela falava que estava com infecção urinária? Porque quando ela faz xixi, o xixi cai nessa pele ferida.
Então, ela assistia a ardência da ferida da pele, e aí ela falava, toda vez que eu faço xixi, dói. Mas não dói no canal da urina, dói na pele, a urina caindo sobre a ferida. Sabe quantas vezes eu atendo isso num dia? Incontáveis vezes. E é isso. Aí eu começo a perguntar, aí eu falo, mas não é infecção. Eu pergunto, é quando cai? E é pensador. É pensador. São feridas. A pele tá toda, tipo, como se estivesse arranhada por um gato. E aí você joga a urina por cima. Aí a urina queima totalmente. E aí eu fiquei lá, meia hora explicando pra ela que ela não tinha infecção urinária. E que a gente precisava tratar a pele. Aí você pensa, essa mulher com essa vagina ressecada, com essa uretra ali em cima, sem um tratamento adequado dessa síndrome geniturinária, que a gente fala da menopausa, sem a orientação, muitas vezes com a baixa excitação, é uma coisa que a gente também tem que comentar, muitas vezes elas não são adequadamente estimuladas, que isso também é algo que eu vejo, de certa forma, negligenciado por muitos parceiros. E aí a uretra está bem ali, a microbiota está toda modificada por conta da menopausa, não tem elasticidade, não tem lubrificação natural por conta da própria menopausa, por conta de falta de estímulo. Vem uma questão hormonal, que diminui libido, ela vai fazer muita infecção. E às vezes não é nem a fissura, às vezes ela faz a infecção mesmo. Bebe pouca água, muitos idosos não gostam de beber água, porque aí já tem uma incontinência. Aí ela não quer fazer, o caos do consultório é esse combo, porque são tudo ligado. São muitas dores, mas quebrar todas elas é difícil, porque você tem que literalmente fazer isso aqui que a gente está fazendo. Convencer o paciente das coisas que ele precisa fazer e as consequências que aquilo dá. Sim. Que às vezes é a parte mais difícil. Porque no caso do ressecamento vaginal, a gente tem os hormônios, a gente tem as pomadas que faz intravaginal. Tem muita tecnologia. Tem muita tecnologia, é isso que eu ia falar. Na parte de pele, eu faço pele perianal, eu faço tratamento, você sabe disso, você encaminha. Então, assim, essa pele, muitas vezes eu vou precisar fazer estímulo de CO2, de colágeno nela. Aí o paciente, doutora, eu não faço nem na cara. Eu falei, mas na cara não dói, na cara não arde, na cara não rasga. Porque, do mesmo jeito que a gente pega aquela pele que parece um papel na mão, no rosto, aquela pele papel, aqui tá tudo certo, porque esse aqui não precisa mexer. Mas na região anal, eu vou precisar fazer um estímulo de colágeno, eu vou precisar usar cremes dermatológicos. Você falou da pele, eu tava esperando você terminar para dizer, né? Na pele a gente ainda passa um creme. Nem creme não passa, que é uma coisa que a gente fez até um vídeo. A gente já fez vídeo sobre isso, porque as pessoas não hidratam. É uma parte, eu acho que às vezes é até um tabu também, né? Tipo assim, é uma coisa meio negligenciada. Você passa creme assim, ó. Passa creme, aí pula e passa embaixo. Exato. Então, não tem hidratação, é uma pele que só é sofrida. Só é sofrida. E porque aí, é só limpeza, independe da idade. Dermatite, especificamente, a gente pega tanto num paciente jovem quanto idoso. O problema do menopausado é que essa pele, só a hidratação não é suficiente, porque já é uma pele que já perdeu colágeno. Então, eu vou ter que fazer coisas a mais para melhorar aquela pele. Mas também eu pego pacientes jovens, principalmente aqui em Brasília. Gente, aqui em Brasília é seco. Ok que esse mês está estranho, mas aqui em Brasília é seco. Então, a quantidade de dermatites e alterações ali, que o paciente começa a reclamar de todos esses sintomas que a gente está falando, e a única coisa que falta é hidratação. Não faz hidratação da vulva, vai ter aquelas feridinhas, quando o xixi passa, arde. Não faz hidratação da borda anal, rasga com facilidade por qualquer evacuação um pouco mais endurecida. Então primeiro, manda um recado para a galera de casa hidratar a região íntima. Gente, não faz mal, faz super bem. Converse com o seu médico para você poder ter uma boa seleção de hidratantes. Então, a gente hoje no mercado tem opções melhores, tem uma gama maior também de opções. Converse com o seu médico para decidir qual é a melhor hidratação, mas tem que passar alguma coisa. Às vezes vocês não passam nem no cotovelo, mas tem que passar na região íntima, não tem como. Não, e em relação a essas, justamente você falou, essas novas tecnologias, para menopausa, para ressecamento, você costuma... Tem o laser, né? Se a paciente não tiver contraindicação, eu uso hormônio. Para relação sexual, eu sempre pergunto, que eu também acho que é algo negligenciado, e talvez até um pouco assim, paciente idoso não tem vida sexual ativa. Tem. Minhas pacientes têm vida sexual ativa, elas gostam, elas buscam.
E é uma coisa que faz bem para elas, mas muitas vezes elas têm esse desconforto. Então, eu recomendo. Eu recomendo lubrificante para relação sexual. Eu falo sobre a possibilidade das Mas aí também fazer o tecnologias. oposto também é importante. Não é porque você não tem relação sexual que você não tem que tratar. Exato. Exatamente, às vezes eu faço isso também. Eu também, A paciente que é viúva, que não sei o quê, ela fala assim, aí ela, não, doutora, mas eu não tenho relação não. Eu falei assim, não, tudo bem, não é pela relação. Eu tô tratando os outros sintomas que você tá tendo. Não, o creme é independente. O creme, o laser, se tiver indicação, é independente. Agora, o lubrificante para a relação sexual é algo que eu pergunto ativamente. Você tem vida sexual ativa? Tenho. O que você usa para isso? E aí a paciente me responde e a gente vai encontrando a melhor opção. Então, eu acho que muitas vezes isso é um tabu, porque as pessoas normalmente não pensam que um paciente mais velho vai ter uma vida sexual muito ativa e tem. O tratamento para ressecamento, isso independe de ter parceiro, qual que é o tipo de parceiro, qual que é a frequência sexual, isso aí independe. Isso é para saúde. Saúde genital, saúde urológica, saúde proctológica. É para a região nobre toda. Região nobre toda. Eu acho que essa foi a frase mais importante, eu acho, do que a gente... E olha que a gente falou de bastante coisa hoje, mas eu acho que isso da mulher entender que cuidar da região íntima não tem a ver... Com o outro. Com o outro. É dela. É dela, exato, não tem a ver com o outro, é dela. Isso vai muito do autocuidado. E assim... Mas eu acho que é da mulher também, né, amiga? Quem que cuida? A mulher é a cuidadora sempre, né? Na maioria dos casos que a gente vê são as mulheres cuidando. Mulheres cuidam de mulheres cuidam dos idosos, mulheres cuidam das crianças, as mulheres cuidam dos parceiros. Então, a gente vê muito isso, né? Então, a mulher vai cuidando, e aí ela vai deixando o dela para depois, o exame preventivo fica para depois. Esse ressecamento eu nem tô tendo relação, não vou cuidar, e daqui a pouco ela começa a ter infecção, ela não bebe água. Aí vem para aqueles ciclos que a gente estava falando. E isso gera sofrimento dela também ter essa percepção de que ela não se cuida. E aí vem essas outras dores também, né? Essa autocobrança de, eu preciso fazer isso, mas eu não consigo não cuidar do outro. Então, eu falo para as minhas pacientes, você vai ser um pouco egoísta. Cuidar de você. Você vai cuidar de você? E que não é egoísmo. Não, e é claro que a gente está falando muito da paciente menopausada, mas porque ela tem umas especificações, mas a incontinência e a infecção, a distopia acontece em qualquer faixa etária, né? Eu tenho paciente muito jovem com distopia, muito jovem, que teve só uma gestação, quer gestar de novo e tem distopia, a gente precisa achar uma alternativa. E para esses pacientes jovens, o impacto da incontinência... Eu não sei, assim, é difícil a gente dosar o que é pior, né? Em qual fase é pior. É diferente, eu acho. E quando que a paciente precisa procurar ajuda? Quando que ela tem que parar de negligenciar essas... eu tossi, sei lá, amiga, essas coisas que ela faz. Quando é que tem que ir? Na minha cabeça, na primeira gota, Primeira gota... Ai, meu Deus, saiu uma gota, já tá louca. Atrás de um tratamento. Eu fui entender mais sobre até o meu próprio problema de bexiga hiperativa com a própria urologia, porque é isso. Não, mulher é assim mesmo, mulher faz xixi o tempo todo, mulher envelhece, perde xixi mesmo. Mulher sempre tem infecção de urina, é assim mesmo. E tem tratamento, a gente consegue dar uma boa qualidade de vida. Você também deve ver as mulheres, eu sempre fui constipada, eu sempre tive isso a gente fala muito em relação ao impacto de você negligenciar sintomas, porque foi normalizado pela sociedade que aquilo é o que a mulher precisa ter. Então, dor não é normal, perder xixi quando você tosse, quando você vai na academia, deixar de ir para um evento que é mais longo, porque você vai ficar com medo se naquele lugar vai ter banheiro ou não. Tudo isso é impacto na sua qualidade de vida, na sua rotina, e não é normal, você tem que procurar ajuda, você deve procurar ajuda e tem solução. Nas incontinências, ou você tem incontinência de urgência, bexiga hiperativa, diminui sua ingesta, pode trazer o risco das infecções. Na incontinência de esforço, o canalzinho que tinha que estar fechado está um pouquinho aberto, pode aumentar o risco de infecção de urina também. Então, as incontinências, apesar de ser uma doença benigna, ela pode trazer consequências mais graves. Então, eu falo para o paciente, eu tenho um paciente, por exemplo, que perde uma gotinha. Eu digo, como que você está lidando com isso, doutora? Ela não tem infecção, ela se cuida, não precisa usar absorvente, ela perde situações muito específicas e ela não quer tratar. Ela já fez o tratamento clínico, mas ela não quer ir para um tratamento cirúrgico, por exemplo. Tudo bem. Na incontinência de urgência, eu não tomo nenhuma medicação, mas eu
por muito conhecimento também, vou me adaptando e consigo ter uma boa qualidade de vida com a minha bexiga hiperativa, eu não perco o xixi. Eu acho que se eu perdesse, aí sim eu iria partir para cuidados mais invasivos, porque eu quero qualidade de vida. Eu tenho um paciente que diz, eu acordo 5 vezes à noite e para mim tá ok. Eu não tenho essa régua para dizer, você tá errada, você precisa tratar. Se na cabeça dela tá ok, tudo bem, então em que a gente pode melhorar? Mas será que isso também não é consequência da normalização? De que mulher é assim? Mas é da pessoa, cada pessoa vai ter. Então, pra gente, as incontinências têm um impacto, é uma doença benigna, né? Assim, que pode ter algumas complicações. Agora, para vocês, na constipação, é um problema muito grande, assim, não é um tumor, não é uma neoplasia, né? Mas é um problema que vocês veem de uma forma, assim, muito impactante? Sim, o intestino preso é um problema que vai trazendo uma série de consequências ao longo da vida. E é exatamente, a paciente chega 10, 20 anos depois, eu sempre fui assim, eu sempre fui intestino preso, mas você nunca procurou? Então, existe realmente uma normalização de que a mulher tem intestino preso, é normal. Não, não é normal. É uma coisa que você precisa também procurar ajuda, às vezes com nutricionista, às vezes com procto, com gastro. Mas você precisa entender que você evacuar uma vez na semana não é normal. Você fazer cocô só as bolinhas não é normal. E isso traz consequências. A constipação, ela, além dos problemas de pelve que a gente falou aqui, o esforço, distopia, infecção urinária, tem os problemas proctológicos. Hemorroida, fissura, aumenta o risco de diverticulose, que é pelo esforço crônico. A própria constipação também é um fator de risco para o câncer de intestino. Uhum. Então, assim, a constipação, o intestino preso, ele não é inerente, uma coisa que eu posso passar a vida inteira e não vou ter consequências. Não deve ser negligenciado. Vai ser cobrado. Essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar, exatamente. A conta da constipação crônica vai chegar. Ela pode até demorar, mas vai chegar. E aí, quando chega, às vezes, chega tarde. Chega com uma diverticulose importante, chega com doenças... às vezes, numa situação que você não consegue nem ajudar mais, né? Exato. E também passa daquele tratamento que poderia ser simples. Poderia ser uma ligadura elástica, poderia ser uma mudança de hábito apenas e seria o suficiente para uma fisioterapia pélvica, passa para um procedimento mais invasivo. Uma cirurgia hemorroide, uma cirurgia de retocele, que também acontece, que a gente faz junto, as cirurgias de distúrbio pélvico, distopias, porque a pessoa passou a vida inteira negligenciando o esforço na evacuação, as gestações, que assim, eu sei que é uma questão bem difícil para nós falar sobre gestação, para nós, por que é tão difícil falar sobre gestação? Porque eu e a Rani tratamos distopia pélvica. O que é isso? A gente trata quando os órgãos começam a sair pela vagina. Sair, não necessariamente sair por inteiro, mas assim... Às vezes sai. Então, assim, a bexiga cai, a bexiga caída, o reto caído, prolapso dos órgãos para o reto ou para dentro da vagina. E, infelizmente, o principal fator para isso é o parto. A gestação. A gestação, né? A gestação em si, o peso da barriga. Mesmo que tenha sido por cesárea, né? Mas só o fato de ter a gestação já é o principal fator de risco, porque é o peso, lembra? É a bacia que está guardando tudo. E o peso da gestação faz com que essa bacia estique ao máximo para... E é uma mudança hormonal muito grande, né, na gestação. Não que as pessoas não devam gestar, não é isso que a gente está falando. A gente não está... Nós não queremos... Somos contra barrigas. Somos contra barrigas. Mas é para a gente entender, né, o que vai acontecendo e que a gente não... Por isso que nossas consultas acabam demorando, porque a gente não pode ir numa coisa só. E tem consequências, e aí vem a questão da boa orientação, do ganho de peso, de uma fisioterapia durante a gestação, eventualmente até antes... e os tratamentos. Recentemente eu tive uma paciente falando de distopia genital, que ela estava com o útero parido mesmo. Então, encaminhei ela para emergência, porque... Explica para o pessoal o que é útero parido. Pariu. O útero dela saiu pela vagina. O útero, a distopia, então, pensa, tá aqui o canal da vagina, os órgãos pélvicos ficam tentando sair. Então, a paciente vai tomar banho, põe a mão, tem uma bola ali. Essa paciente ainda tinha o útero, pensa que isso aqui é o colo do útero, ele estava aqui na vagina. Então, estava para fora. Aí você pensa, uma mulher que tem isso, ela sentar em cima desse útero parido. Isso Meu Deus, que horror. É muito desconfortável.
Então, uma mulher mais velha tinha tido mais de 10 gestações, perdeu ali os ligamentos da pelve, envelhecimento, menopausa, não era uma paciente obesa, não era uma paciente constipada, apesar, né, da gente estar falando sobre isso, mas a quantidade de gestações trouxe isso, e o útero realmente estava para fora. Então, o impacto na autoimagem, muitas me procuram, E a às gente está falando de um caso vezes, extremo, mas nem todos chegam a esse nem todos chegam a esse chega a esse nível, nível de... mas tem paciente que sai bastante ali pela vagina e ela senta, ela vai ferindo essa região, porque ela está sentando em cima, a roupa íntima fica em cima. Às vezes ela faz bolsinhas de algodão, de gás e põe, eventualmente fica alguma coisinha, faz infecção. E a gente, muitas vezes elas não me procuram porque, tá para baixo. Muitas vezes elas me procuram porque, doutor, isso aqui é câncer? Isso aqui é doença grave? Não. Então elas procuram porque elas têm medo do câncer, muitas não conseguem entender o comprometimento que elas estão tendo com aquilo ali. Muitas vão deixando e só vão decidir operar quando está muito exteriorizado. E aí a gente acaba, como você falou, a gente acaba tendo que partir para um tratamento maior. A gente às vezes poderia ter feito um tratamento mais conservador no início. A gente vai tendo uma deterioração tão grande de assoalho pélvico, tão grande de musculatura, tão grande de sustentação pélvica, que a gente tem que ir para uma cirurgia robótica, uma cirurgia maior. E falando dessa distopia especificamente, é só para vocês entenderem de casa. A gente tem a vagina ali, que é o meio do caminho, lembra? A vagina é sempre o meio. Por que a gente então opera junto? Porque nesse cenário, como o assoalho pélvico dessa pessoa está destruído, quando ela faz o esforço, qualquer esforço, a bexiga entra para dentro da vagina e o reto entra para dentro da vagina, que a gente chama de cistocele e retocele. Então, cisto de bexiga e retocele de reto. Ou seja, as duas ficam tentando sair por um buraco. Por um buraco que tem a vagina. E na cistocele, quais são os sintomas? Então, conta pra gente aí. Normalmente a paciente vai sentir uma bola, ela vai passar a mão, ela sente um peso, às vezes, no baixo ventre. Ela, às vezes, não consegue esvaziar totalmente a bexiga, porque tá aqui o canal, a bexiga. Então, a bexiga dobra, ela faz um quink, ela faz um cotovelo ali na uretra. Tipo um canudinho, que você vai beber, você dobra, você não consegue puxar o líquido. A mesma coisa na bexiga, ela não consegue urinar adequadamente. Então, muitas pacientes às vezes não conseguem esvaziar adequadamente a bexiga. E em casos extremos, a paciente tem que realmente reduzir com o dedo para conseguir esvaziar. Então, empurrar essa parte é interessante, que é uma coisa que eu pergunto muito para as pacientes, que às vezes elas não têm a noção. Essa vai para casa, quem estiver em casa escutar. Se você precisa empurrar qualquer coisa ali na vagina, dentro da vagina, ou no períneo, ou para terminar de fazer xixi, ou no meu caso, para evacuar, você tem um distúrbio pélvico. Tem. Eu pergunto muito para a paciente isso. Quando ela chega assim, eu não consigo evacuar de forma completa, eu sempre tenho a sensação de evacuação incompleta, eu sinto que as fezes estão ali, não consigo botar para fora, e sinto uma bola na vagina. Aí ela, mas quando eu aperto a vagina, ou quando eu aperto o NEM ali, o NEM, meio do caminho, assim, entre a vagina e o ânus, você aperta ali, ela consegue sair o restante do cocô. Eu falei assim, aí eu já fico aqui, ela vai contando isso e eu, retocele. Já fico aqui no pensamento que é retocele. E no exame físico a gente consegue comprovar. E essa paciente que tem indicação cirúrgica, apertar o períneo é até uma manobra que eu ensino ela a fazer, quem ainda não faz, até chegar ao dia da cirurgia. Para diminuir sintoma. Para ela ter essa sensação de que está conseguindo esvaziar até o dia da cirurgia. Na bexiga é muito sofrimento, né? É muito sofrido. Porque é tudo ligado e ao mesmo tempo que vem uma coisa muito prazerosa para muitas mulheres, que é o gestar, vem consequências, vem obrigações que às vezes elas não conseguem se cuidar e aí vai virando essa bola de neve, eventualmente elas têm que ir para um tratamento cirúrgico para tratar a consequência disso tudo. É muito difícil para muitas mulheres. Mas sempre precisa de cirurgia ou não? Distopia genital, sim. Se for uma distopia, às vezes a paciente tem uma distopia muito discreta, mas que ela já percebeu, ela já se incomoda. Aí um bom serviço de fisioterapia pélvica, uma boa percepção, mas aí ela tem que melhorar. Ela tem que melhorar a constipação, ela tem que melhorar a perda de peso, né? Tem que estar mais dentro do IMC dela, mais dentro dos parâmetros que a endocrinologia vai considerar como saudáveis.
ela tem que ter, se ela tiver uma tosse crônica, ela tem que tratar isso, porque isso também vai ficar fazendo esforço crônico ali na pelve. Se ela fuma, é uma coisa que aumenta a fragilidade de musculatura, vai aumentar o risco dessas tosses crônicas, daí ela tem que parar com isso também. Então, ela vai ter que fazer uma mudança de comportamento e o tratamento com a fisioterapia. Achei interessante da tosse, né? Eu também, Como paciente com tosse, também a gente tem problema com tosse e as tromboses hemorroidárias, às vezes acontece, assim, tosse, aquela tosse absurda, faz a pressão na pelve e faz crisezinha de hemorroida. Pra gente, o tossidor crônico, pra gente, é um paciente que a gente também tem que ficar atento. Que é uma coisa que às vezes muita gente também não pergunta, mas que faz diferença. Faz diferença. O tabagismo, no caso, impacta muitos... Pacientes muito alérgicos, asmáticos. Tem os asmáticos. Os asmáticos. Então, doutora Rani, conta então pra gente, já que tivemos esse papo excelente hoje, falando sobre bastante coisa, mulher, incontinência, constipação, menopausa, meu Deus, falamos sobre muita coisa. Conta pra quem tá assistindo como é que ele te encontra, como é que ele pode te achar, onde marca consulta. Tudo bem. Então, eu sou urologista, como a gente já disse, eu atendo na Clínica Veridium, onde é a equipe de colegas urologistas, onde eu consigo ter os recursos de fazer, por exemplo, um estudo urodinâmico, fazer cistoscopia flexível, a gente consegue fazer isso em consultório. Depois você coloca, né? Depois ela coloca todos aqueles dados lá que precisa, mas é na Clínica Veridium que vocês conseguem me encontrar. Sim, na bio a gente vai colocar todas as informações, o Instagram dela para vocês seguirem, mandarem um monte de mensagenzinhas, o contato da clínica para o agendamento. E eu queria, para a gente conversar um pouquinho agora sobre a parte pessoal, do ponto de vista agora de cirurgiã, né? Médica, que cirurgia, é o que a gente é. Médica e cirurgiã, mulher. Apesar das pessoas acharem que não, nós operamos. Nós operamos, cirurgias grandes, inclusive. Para os alunos aí, para as meninas que estão fazendo medicina, vir para a cirurgia, conta para elas qual foi a dificuldade para vir para a cirurgia como mulher, os desafios, né? De vir para a cirurgia como mulher. Primeiro, mulher não é cirurgiã. Primeiro, mulher não é médica. Acho que a gente está mudando, porque a gente está vendo muito mais mulheres, né, nas estatísticas, aí, nos censos médicos, tem muito mais mulher entrando para a medicina do que homens. Eu acho que nós mulheres temos muita vontade, a gente quer muita oportunidade, a gente quer fazer bem feito. E eu escolhi, primeiramente, a cirurgia porque eu queria uma coisa muito de pegar e fazer e dar certo, que eu acho que é um perfil que a mulher, que quem é cirurgião, de forma geral, tem. E eu pensava que, às vezes, na clínica eu não ia conseguir ter essa satisfação que eu tenho de, por exemplo... Tá uma tela ali que o paciente fez um sling e essa tela tá extrusa e eu vou lá e consigo tirar e eu consigo devolver uma qualidade de vida para essa paciente com a mão, literalmente. Então, acho que foi isso que me estimulou a fazer cirurgia primeiramente. Escolhi um hospital que tinha trauma. Nesse hospital, eu não sei exatamente quantas representantes você tinha nesse quesito, mas eu tive uma representação feminina muito grande na cirurgia geral. Umas mulheres excepcionais, cirurgiãs do trauma, cirurgiã plástica que abre tórax, cirurgiã geral e vascular que reconstrói face de trauma de moto, e que você olha aquilo é inspirador. Então, eu tive essa facilidade, eu não tive, na minha formação, preconceitos, palavras que me diminuíssem, que às vezes a gente sabe que isso acontece. Depois eu voltei para a UNB. UNB é casa. Voltei para casa para fazer especialização e eu também, na urologia, na minha formação, eu não senti isso. Mas aí na vida profissional, aí vem um outro lado que a gente talvez não esteja num ambiente blindado. Porque quando eu estou ali com outras mulheres que foram cirurgiãs... Não, e porque a UNB também tem um perfil muito, muito específico, né? Que não é uma escola que ensina no chicote, né? Não ensina não ensina no cuidado. Mas eu acho que a gente tem figuras também ali muito que importantes. Equilibram muito. Então, a gente tem uma chefe de cirurgia que é maravilhosa. Então, a gente tem essa representação e que vai construindo esse ambiente, né, mais igualitário. Então... Mas o mercado de trabalho é diferente. É diferente. Porque ali a gente está num ambiente igual na minha residência, de geral, eu estava com mulheres que talvez tivessem passado por isso e estavam tentando criar um ambiente diferente. Na urologia, a mesma coisa. E também eu tive staff mulher na urologia, que eu penso que fez uma diferença enorme.
Mas no ambiente de trabalho, a gente nunca é cirurgiã, você já deve ter passado por isso. A gente chega... É sempre a instrumentadora. A gente é instrumentadora, não que seja uma profissão menos importante, não é isso. Mas as pessoas entendem que, se tem uma mulher aqui, não é ela que vai pôr a mão e vai resolver isso daqui. Ela vai estar só só por trás das câmeras. Ela não é a pessoa que vai estar no foco principal ali. Então, eu já tive situações que eu opero com muito da parte urológica, em si, eu opero muito com os homens, né? Porque a clínica... Quase não tem urologista mulher. E na uro, nossa clínica só tem eu de mulher. Então, eu já pedi assim para a colega, vamos comigo? E aí, nem precisava dele estar exatamente ali. É sempre bom ter 2 cirurgiões, mas era uma coisa muito rapidinha, pequena. Mas porque eu preciso que você ponha a paciente na sala. Porque para eu colocar a paciente na sala, era 1 hora, com ele é 15 minutos. Então, e aí isso vai te dando... Aí o pessoal fala o quê? E aí você tem que se impor. Aí você tem que perder o seu jeitinho fofo, que a gente super tem. Você nunca teve esse jeitinho fofo. Ai, para com isso. Para. É por isso que fez urologia. Não, mas assim, a gente tem a nossa feminilidade. E aí a gente tem que, às vezes... blindar um pouco mais. Levantar um pouco mais o peito. Levantar um pouco mais o peito. Você tem que andar como um centauro ali. E é para pôr agora, porque se não colocar agora, eu vou ter que suspender a cirurgia. Vai entrar agora, aí você usa o imperativo. Aí você sai de quem é essa pessoa para estressada, para louca, para chata, para grossa. Então, muitas vezes a gente precisa às vezes ter esse personagem para começar, para entrar. E aí depois que as pessoas começam a te conhecer a forma que você trabalha, conhecer o seu serviço, aí sim vem o respeito. Aí sim vem a valorização, é uma boa profissional, a gente vê que você trabalha diferente. Aí você chega... Esses dias mesmos, eu marcaram um procedimento, suspenderam e tudo mais. Daí me ligaram, porque não avisaram o hospital. Me ligaram. Onde você tá? Eu falei, por quê? Não, porque tem um procedimento agendado. Não, foi desmarcado e tudo mais. A paciente tá aí? Não tá. É porque a gente tá achando estranho, porque você nunca chega atrasada. Isso que eu ia falar. Você não a chega gente tem o hábito, tá aqui, a gente é muito pontual, a gente é muito maluca nas agendas. A nossa agenda é bem lotada de coisas para fazer, mas a gente é bem maluca na pontualidade. Então, no centro cirúrgico, assim, hoje em dia a gente já tem uns aninhos aí na estrada. Uns 2 anos. Uns 2 aninhos na estrada. 2 anos, e aí a gente chega no centro cirúrgico, assim, extremamente pontual. Então, realmente, essa parte de cirurgia melhorou muito, porque, primeiro, assim, a doutora Sonaira não atrasa. Assim, isso é um ponto. A doutora Sonaira não atrasa. Então, a minha sala vai estar pronta. Porque, só se tiver uma urgência, se tomou a minha sala por algum motivo específico, mas assim, se a minha sala tiver não lá, é porque você tem essa fama. Não a doutora Sonaira nunca atrasa. Então, assim, no dia que atrasar... se acontecer alguma coisa, você vai falar, pode ir atrás que morreu, porque... Já aconteceu isso com alguns colegas. Vai atrás porque teve um acidente. Não, eu já fui parar no hospital errado. Acontece. Mas, assim, E aí as pessoas começam a te respeitar mais. Então, assim... hoje a gente Você incentiva agora as coleguinhas a fazer cirurgia? Eu sempre... É um desafio, gente. Não é uma coisa, não é um paraíso, não é só flores. Nada na vida é. Mas, principalmente nesse momento, eu não vou nem falar muito, porque senão eu vou chorar, porque eu sou muito menininha. Uhum. Mas eu acho que a gente está num momento de vida muito confortável, né? Eu acho que a gente tem conquistado o nosso espaço, não só... dentro dos lugares que a gente trabalha, no centro cirúrgico, essas coisas, mas a gente tem se tornado um ponto de inflexão, um ponto de confluência para outros colegas, para alunos, para pares também. Para pares, e a gente tem tido uma vida muito boa, né? Então, talvez esse viés há 5 anos, essa conversa há 5 anos não seria assim, talvez daqui 5 anos não vai ser essa conversa. Mas é uma especialidade que, para mim, traz muita satisfação. Eu fui para a urologia depois que eu entrei num transplante na época do nosso internato, um transplante de uma adolescente. A gente se conhece da faculdade, gente, só para vocês terem noção. E aí, na época do nosso internato na UNB, que era um internato muito pesado da urologia, a gente acompanhava o R1 e eram muitas horas. Depois você vivenciou isso comigo na residência, porque você ficava ali
me dando um suporte, né, durante a minha residência, que é uma residência muito pesada, mas que é uma residência de fundamental importância, a residência que você faz, falando para os alunos, porque é o que você vai fazer o resto da vida, você tem que fazer bem feito, você tem que ter comprometimento com isso. E você tem 3 anos, no meu caso, para você aprender o que você puder aprender, você absorver o que você puder absorver, para você se dedicar especialmente para isso. Então, apesar de ter sido muito cansativo a residência, eu não me arrependo em nenhum momento de ter virado 60 horas trabalhando. 60? 60 era pouco. Essa criatura na residência médica de urologia no primeiro ano, ela emagreceu alguns quilos, assim, no nível hard. É porque eu tinha 2 opções, ou eu comia ou dormia. Eu preferia ou tomava dormir. banho, né? Também tinha eu essa preferia opção. tomar banho, que é rapidinho. Preferia tomar banho, eu tenho 55, rapidinho tomar banho. Que Toma banho. Então, algumas vezes eu tinha que ir lá levar comida para a criatura comer de vez em quando. Não, o suporte, assim, a gente não tem família, né? Na época a gente não tinha família, eu não tenho família aqui, você já tem uma família mais próxima, você te dá um suporte. Mas a Sonaira, assim, era uma coisa absurda que ela me dava de suporte durante a residência, principalmente durante o R1, que era muito pesado. E mesmo ela na residência, ela ainda conseguia me ajudar. E não só... A residência da Procter é mais legal. É mais tranquila. Não morre, não. A gente tem tempo para comer, tá? Eu engordei, ela emagreceu, por aí você tira. Mas a gente sempre, assim... E eu acho que essa troca é de tudo, né, amiga? Porque a gente... É troca financeira, amiga, me empresta um dinheiro aí, porque esse mês, né, na residência, na faculdade, a gente... Não, a gente de vez em quando... Hoje a gente melhorou. Hoje a gente, de vez em quando, a gente faz uma coisa que eu acho que é importante, porque o contexto aqui para vocês. A gente entrou na faculdade, na UNB, juntas, nós somos de família humilde, filhas de professora, a mãe dela é professora, minha mãe é professora, e a gente tinha muito perrengue na época da faculdade, e a gente sempre que cuidava da outra durante esse tempo todo. E de vez em quando, a gente faz uma pausa. Tem um mês. Aí, de vez em quando, a gente faz uma pausa, que é a pausa da... Como seria isso? A pausa da ressignificação, seria isso. A gente pausa fazendo coisas simples, assim. A gente vai num restaurante caro. Nem tão caro assim, não. Assim, um restaurante ok. Não, mas que muitas pessoas é muito caro. E que para nós sempre foi muito caro. E aí a gente para e senta. Caralho! Você tá podendo hoje, hein, amiga? E aí a gente vai lembrar dos perrengues, das comidas compartilhadas e de tudo que a gente fez na época da faculdade, não como alguma coisa que era ruim na época, não, mas é só pra gente ver o quanto a gente conseguiu superar tudo isso, e que na época a gente não tinha noção de que aquilo era... Isso tem uma coisa, a gente não tinha um pouco de noção de que aquilo era tão difícil, e hoje em dia a gente consegue ver. Eu acho que a gente foi criada no pouco, né? Então, Quem exato. vive no pouco, vive no muito. Então, acho que a gente foi muito criada no pouco. Assim, a gente não passou fome, que tem muita gente que passa fome, mas a gente teve nossas dificuldades, né, durante a faculdade, e a gente sempre teve muito junto. Vai ficar péssimo, né? Claro que não, obrigada. Vai ficar bom. E a gente teve muito de se ajudar esse tempo todo. Vou dividir meu lencinho com você. Ó, igual o assoalho pélvico, ó. A cara vai matar a gente. Vai. Com isso. Então a gente faz contemplações. De vez em quando a gente contempla e ri. Eu acho que essa história nossa, assim, de se ajudar, de estar junta. E a gente deu a sorte das duas quererem especialidades tão próximas. E a gente compartilhou isso, e a gente troca isso, e essa carga que a gente tem dessas experiências de vida que a gente teve, eu acho que faz uma total diferença na assistência que a gente faz. Ontem, né, eu estava lá no congresso, e aí a gente postou aquele vídeo de uma paciente que eu tratei, justamente do tema que estava no congresso. Ela colocou, né, que eu consegui mudar a vida dela e tudo mais. E eu acho que isso que a gente tem da nossa história de vida, de infância, das nossas dores, eu acho que isso nos torna, não vou dizer que mais ou menos que os outros, mas isso nos habilita muito a ter essa empatia e entender assim, é difícil também. Essa pessoa também precisa de acolhimento. Também às vezes é difícil pra gente, porque a gente também às vezes está precisando de acolhimento. Mas que a gente consegue ter um olhar profissional, técnico, mas também muito humano, né? Que eu acho que é justamente o nosso
os nossos juramentos e é o nosso diferencial, talvez, né? Nesse sentido. Não que as outras pessoas não tenham as suas experiências, as suas cargas e os seus diferenciais. Não desmerecendo a história de ninguém, mas eu acho que isso nos torna pessoas muito sensíveis, muito sensíveis. Eu acho que é por isso que a gente acabou indo para essa área também, né? Do recurso do resultado, né? A gente busca, a gente é muito com o resultado. A gente é muito focada, a gente é muito parecida. Apesar de eu ser mais meiga, obviamente. Ah, mas eu sou mais jovem. Never. Mas estamos aí, foi uma ótima conversa. Eu acho que essa conversa vai trazer um impacto muito grande para muitas mulheres, para muitos pacientes. E foi um prazer falar e fofocar. Apesar de você só me receber assim com 3 meses, de 3 em 3 meses, agora, às vezes mais, porque não tem tempo mais para mim. Mas... porque tá vendo? A parte da cirurgia, gente, a vida. É a vida. Não vem pra cirurgia achando que é hotel de férias, não. Segunda a sexta, não. Isso segunda não existe, a sexta, não. horário comercial. Não. Isso não existe. Tem gente que consegue? Tem, mas o paciente que é o cirúrgico, ele vai te mandar mensagem à noite, fim de semana, no feriado, no dia santo, no dia das mães, em Páscoa, Natal, é assim. Então, a gente trabalha muito, hoje a gente está nessa posição confortável de dizer que a gente está num momento muito bom da vida da gente, ter muita gratidão por isso. Não foi de graça, a gente faltou o aniversário de muita gente, formatura da minha mãe, sobrinhos, a gente esteve ausente muitas vezes em outros papéis para poder ter a formação que a gente achava que era justo oferecer para os pacientes. E não é de graça, né? A gente sabe bem o sacrifício que a gente teve que fazer. Mas é muito gratificante. É muito gratificante chegar à noite, postar um vídeo, a paciente lá, e dizer, e você saber que ela está bem, porque você pôde e você soube dar essa assistência. Eu acho que os sofrimentos, não vou dizer que eles somem, mas eles acabam se justificando, o que a gente acabou fazendo aí na jornada. E eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos estragar o... Se você se identificou com algum desses sintomas, essa conversa que a gente teve hoje, não normalize os seus sintomas e procure ajuda. Intestino preso, perda urinária, saindo uma bola pela vagina, seja o que for, isso precisa de atenção, o seu corpo dá sinais e você precisa ouvi-lo. Procure a avaliação médica e encontre um profissional adequado. Eu te encontro no próximo episódio do Entre Linhas.